Diz assim: a cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele falou assim, o cara estava se achando. Olha aí, falava ele, ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Eu acho que o verso seguinte tem alguma coisa a ter. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém? Podemos assentar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um comportamento ou uma deformidade que mais impede a gente de ser abençoado. Se você não trabalhar isso da sua vida, você pode orar, você pode buscar, você pode fazer campanha de oração, mas as bênçãos que você vai pedir em oração, elas nunca vão se resolverem enquanto você não resolver esse problema que nós podemos ter, que é um problema que nos coloca em dificuldade tão grande que você fica na dependência de resolver isso, para que Deus possa tratar contigo, possa conversar contigo e possa te atender e possa te olhar com a possibilidade de poder te abençoar. E isso que precisa ser tratado na vida de qualquer um de nós se chama orgulho. Digam comigo, orgulho. Pois é. Mas o que é o orgulho? O conceito de orgulho é esse: autoconceito elevado de si mesmo. É quando você para e se acha, você acha que você é a última bolacha do pacote. Você está entendendo? A Bíblia diz que quando nós temos esse tipo de problema, Deus, Ele nem conversa com a gente, Ele nem quer papo com a gente, comigo, qualquer um de nós, se nós não tratarmos isso da nossa vida. Isso é uma coisa tão grave aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas não tratam disso como sendo um dos pecados mais graves, e as pessoas ficam rotulando outros pecados como mais graves, mas esse é um dos pecados mais graves, o orgulho. Ele é tão grave que a Bíblia nos mostra e nos revela que o pecado do diabo foi orgulho. Se o diabo, que era um anjo de luz, que se chamava Lúcifer, que significa que tem luz ou que dá luz, ele era um anjo, um arcanjo de Deus, de repente ele perdeu a patente e se tornou o que ele é, foi unicamente por causa do orgulho. Esse foi o principal pecado dele. E quando você tem o orgulho no coração, acontece o que aconteceu com ele: você nunca se submete a nada. Você tem dificuldade de ouvir voz de comando, você entende que não dá para se submeter a ninguém, e para Deus é difícil, porque o orgulhoso ele não é trabalhável, porque Deus não consegue trabalhar na vida do orgulhoso. Uma obra de Deus nunca se conclui na vida do orgulhoso, exatamente porque Deus encontra dificuldade para fazer com que ele tenha aquilo que nós chamamos submissão. E quando não há submissão, é muito complicado. A falta da submissão a Deus é um dos problemas que nos distancia de Deus. Às vezes a gente pensa e temos Deus como aquele alguém que a gente procura para resolver nossos problemas, mas Ele precisa mais do que isso. Ele precisa que você esteja ligado a Ele, submisso a Ele, para Ele poder trabalhar na sua vida, porque se você não estiver submisso, você nunca vai ouvir as orientações que Ele vai dar. Então uma coisa é estar submisso, né? Uma coisa é ser autossuficiente, outra coisa é estar debaixo das determinações que Ele está dando. E às vezes a gente não consegue isso. E como é que a gente começa a perceber que existe em nós algumas pontas de orgulho? O que é que se revela em nós que começa realmente a sinalizar de que a gente está precisando ser trabalhado?
são coisas simples no dia a dia da gente. Primeira coisa, o orgulhoso. Ele só fala na primeira pessoa. Porque eu fiz, porque eu vou fazer, porque eu fiz aquilo, porque tudo está no eu. Ele não consegue falar nós. Ele não consegue ter um pensamento a ponto de perceber que as coisas não acontecem somente por ele, mas que é necessário que ele entenda que Deus prepara tudo para poder criar uma possibilidade de vitória para ele. E ele se acostuma a falar na primeira pessoa. É impressionante. Sempre ele tem que estar em evidência em qualquer coisa. Ele não consegue ter uma visão mais coletiva das coisas. Ele sempre imagina que é do jeito dele, é pronto. E tudo que ele fala, ele diz, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ele desconhece totalmente tudo aquilo que aconteceu em sua volta, para poder proporcionar para ele, de repente, uma posição de destaque dentro de uma situação, seja ela qual for. E isso é uma coisa muito complicado para Deus, porque Deus, quando Ele prepara alguma coisa com respeito à tua própria vida, Ele sempre prepara para você, ainda que você esteja numa posição de destaque, mas para poder realmente criar uma possibilidade de você em uma situação de destaque, Ele tem que criar todo um staff que Ele levanta em tua volta, para poder criar a possibilidade de você ser aquilo que você realmente de repente é. É uma pregação que eu sempre gosto de fazer, é aquela pregação do Davi, quando os amalequitas invadiram a cidade que ele morava, Ziglag, e queimaram tudo, depois levaram as mulheres, as crianças, e eles tiveram que voltar depois de uma viagem de 400 quilômetros, depois eles tiveram que voltar, que Deus mandou ele voltar para ir buscar as esposas e as crianças, que os amalequitas haviam levado cativos e presos. Diz na Bíblia que o pessoal começou a dizer, não, o culpado é tu, Davi, o culpado é tu, Davi, porque eles estavam numa batalha, quando eles voltaram, o inimigo veio e simplesmente tomou conta de tudo e levou as mulheres e as crianças cativas e levaram tudo que eles tinham na cidade dele, uma cidade chamada Ziglag. Deus orientou, você volta lá e vai buscar o pessoal. Deus mandou, ele pegou, foi atrás dos amalequitas. Só que ele levou 400 homens com ele, no meio do caminho o pessoal não aguentou, 200 não aguentou mais. 200 ficou pelo meio do caminho, cansado, e ficaram na beira de um rio, e a Bíblia diz que eles ficaram tomando conta das bagagens, e só 200 foram atrás para tentar resgatar as mulheres e as crianças. Quando eles chegaram lá, eles conseguiram. Derrotaram os amalequitas, diz a Bíblia, pegaram ainda os despojos de batalha. O que é despojo de batalha? As riquezas que pertencem ao inimigo, passa para você, porque você conquistou ele, o que era de valor que ele tinha, passa a ser seu. E eles tinham assaltado muitas cidades ali por perto, pois o Davi pegou toda aquela riqueza, e foi muita coisa, e voltou, e ainda trouxe as crianças e as mulheres que eles tinham levado cativo, porque Deus preparou aquela vitória para ele. E quando ele voltou, que ele chegou na beira do rio, os 200 estavam lá, os que ficaram cansados, que não conseguiram ir, ficaram lá na beira do rio. E o pessoal que chegou diz, olha, o problema é o seguinte, Davi, esses 200 que ficaram aqui, eles não têm direito aos despojos de batalha. As riquezas que a gente conseguiu trazer dos amalequitas, a gente vai dividir com a gente aqui. Mas esses 200 estão fora. Eles não vão receber nada, porque eles ficaram aqui cansados e não foram com a gente. O Davi disse, não. Vão ganhar partes iguais. Tanto ganha uma parte quem foi para a batalha, como ganha aqueles que ficaram cuidando da bagagem. Diga glória a Deus. É assim que é a vida. Muitas vezes, para você conseguir determinados objetivos na sua vida, sempre tem alguém tomando conta da tua bagagem. Sempre tem alguém. Você de repente conseguiu se formar, hoje está formado, mas quem era que estava contigo nessa batalha? Você se formou sozinho? Quem era que pagava? Quem era que ficava torcendo com você? Quem era que ficava incentivando você quando você pensava em desistir? Quando você queria parar, quem era que ficava lá dizendo, não para, continua? Quantas vezes você ficou sem força e alguém se levantava, seja um amigo, seja alguém da família, que chegava e dizia, não, renova as tuas forças, vai, continua, não para, não desiste. Nos momentos que você estava mais sem força, mais desanimado, alguém estava lá para te dizer alguma coisa, para providenciar alguma coisa, para te ajudar em alguma coisa. E essas pessoas têm parte na tua vitória, e você precisa reconhecer isso, que são as pessoas que ficam tomando conta da bagagem, que não aparecem tanto,
momento, mas que foram fundamental para que você chegasse onde você, ou aonde você pretendia chegar. Quando você é orgulhoso, você não consegue perceber isso. É só você e você mesmo. Você não consegue dizer nós, é sempre eu o tempo todo. Mas nós, você não consegue falar, porque parece que tudo que você consegue é só mérito teu, e não é só. Tudo bem que você batalhou, mas tem Deus que te deu saúde, que te deu inteligência. Tem outras pessoas que entraram com você no teu projeto sem você perceber. Eles estavam lá juntos. Eles também são importantes, são necessários, e Deus precisa que você reconheça isso, porque quando você não consegue reconhecer isso, é porque o orgulho está no seu coração. A autossuficiência. Aí Deus diz, não vai ter acordo com você. A Bíblia diz que existia um camarada que ele foi muito poderoso na terra. Pense no indivíduo poderoso. O camarada dominava tudo. Ele era o rei de um império, que todos os países antigos estavam debaixo do poder dele e da força dele. Era muito poderoso. E para completar, a cidade dele era a cidade mais bonita que existia na época. Elas tinham jardins que ele mandou fazer, que os jardins que eles tinham lá encantava todo mundo. E para completar, eles, tecnologicamente falando, eles eram mais avançados do que todo mundo. Eles conseguiram construir portas de bronze. Enquanto todo mundo estava fazendo porta de madeira, ele já estava na porta de bronze. E ninguém conseguia invadir a cidade dele, porque a cidade era muito fortificada e todo mundo sabia, ninguém se animava em tentar conquistar a cidade dele. O nome desse rei era Nabucodonosor. Era o camarada poderosíssimo. Se orgulhava da cidade dele. Eu acho até que eu peguei uma foto da cidade dele, olha. Pense num negócio bonito aí. Dá para apagar essa luz só para a gente ver aí? Esses são os jardins suspensos da Babilônia. Ninguém tinha uma cidade como a dele assim. Era um negócio poderoso. E um dia ele chegou, teve uma crise de arrogância. Ele pensou, eu sou o cara, não tem jeito, meu irmão. Está todo mundo debaixo do meu poder. Eu, ele começou a achar que ele era muita coisa, e ele falou aquilo que eu coloquei para vocês ler. Vamos ler o que foi que ele falou de novo. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, ele falou, para a casa real, com meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade. Vocês viram aí a colocação? Sempre da primeira pessoa. Eu, minha. Eram as colocações dele. Eu construí, eu fiz para a glória da minha majestade. Eu sou o cara, eu sou muito bom. Aí Deus falou na hora para poder quebrar o orgulho dele. Deus disse, epa, você pode até estar no poder, pode parecer estranho, mas eu que dei o poder para você, e eu dou e eu tiro também. E por causa dessa tua, você achar que você é o tal, pois agora eu vou determinar o que é que vai ser feito para você quebrar a crista, para você realmente baixar a bola. Você vai viver lá no pasto que nem boi e vai comer capim para deixar de ser bobo. E a história conta, e a Bíblia conta, que de repente o camarada entrou num surto psicótico. Talvez a grandeza da cabeça dele, sei lá o que passou, que Deus foi permissivo naquilo ali para poder quebrar ele, para tentar dizer, baixa a bola, porque quem é Deus sou eu e você está totalmente enganado e por esse caminho você só vai mais se autodestruir. E Deus pegou ele e deu uma encarcada nele, o cara deu uma surtada. E sabe para onde ele foi? Foi para o pasto e começou a comer capim que nem animal. A Bíblia conta que o espelho do corpo dele foi crescendo, e todo mundo que conhecia ele, dentro do reino, olhava e dizia, lá está o rei pastando que nem animal, e aquilo era uma situação de quebrar exatamente aquela arrogância, permitindo a ele exatamente aquela situação.
de humilhação diante de todos, para que ele soubesse que ele não era tão grandioso assim, da maneira como ele estava imaginando. E ele ficou nessa situação, meu irmão, por um tempo, bastante tempo, todo mundo realmente percebendo ele na situação que ele estava. Foi uma forma que Deus fez com que ele baixasse a bola. E diz a palavra de Deus lá no verso 37, que depois que ele saiu desse estado psicótico que ele realmente se encontrava, a ponto então de perder totalmente a capacidade e a noção das coisas, com uma forma de Deus tentar mostrar para ele o lugar dele, fala do versículo 37, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar, o quê? Aos que andam na soberba. Geralmente andar na soberba é se preparar para ser humilhado. Quando você começa a se permitir exatamente esse comportamento de soberba na sua vida, você se prepare que, além da sua vida viver um processo de atraso, uma situação em que as continuidades não conseguem realmente se confirmar na sua vida, você fica um pouco travado. Por quê? Porque você vai tentar obter as suas conquistas totalmente com a ausência da bênção de Deus, porque Deus não vai junto com o orgulhoso. Por que ele não vai junto com o orgulhoso? Porque o orgulhoso, tudo aquilo que ele conseguir de resultados positivos, ele vai simplesmente entender que foi por mérito pessoal, e ele não vai conseguir colocar ninguém dentro daquele projeto dele pessoal, mas ele vai olhar unicamente para si como resultado positivo de tudo aquilo que conseguiu. E tem um texto da Bíblia que Deus deixa claro: ele não dá a glória dele para ninguém. Diga glória a Deus. Vamos ver? Vamos ler junto? Vamos lá. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele falava, porque tinha gente que ficava adorando imagem e tal, dando louvor para a imagem de escultura. Ele dizia, não, a minha glória é minha, dizia Deus. Não dou para ninguém, não dou para homem nenhum, não dou para ídolo nenhum, nada, a glória é minha. Por isso que ele chegava e desfazia tudo, simplesmente para tentar impor na cabeça dos judeus que ele é o Deus verdadeiro, que ele é o Deus todo-poderoso, que ninguém está acima dele. Diga glória a Deus. Quando você passa a compreender isso, você começa então a obter resultados com Deus, não somente de vitória, mas de bênçãos, porque você aprende o caminho, acima de tudo, da submissão, de estar submetido a Ele. E quando Ele trabalha isso em nossa vida, que Ele vai tirando determinadas coisas que estão em nós, o que vai acontecendo? Vai se criando a possibilidade dEle dar para nós aquilo que nós estamos querendo. Caso contrário, Ele não tem nenhum tipo de acordo com a gente. Vamos ver mais um verso de Provérbio, só para você entender como está insistentemente na Bíblia. Vamos ler junto? Vamos lá? A soberba procede à destruição, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Mas como é que essas coisas funcionam na vida da gente? A gente não está nem percebendo. Quais são os sinalizadores de que tem uma ponta de orgulho na gente? Primeiro, o orgulhoso, ele nunca dá o braço a torcer. Ele está errado, admite que está errado, mas ele não reconhece. O orgulhoso, a coisa mais difícil para ele é pedir desculpa para alguém ou pedir perdão para alguém. Ele nunca pede. Às vezes ele tenta substituir esse pedido de perdão por outras formas, de outras maneiras. Mas pedir perdão ele não pede. Ele está errado ali, fazendo tudo errado, mas mesmo fazendo tudo errado, ele vai dizer para você que ele está certo e vai discutir com você e jamais admitir qualquer tipo de erro. Isso é sinais de orgulho. O orgulhoso, ele simplesmente acha
que de repente tem pessoas que sabem menos que ele, quando ele avalia e acha que alguém sabe menos que ele despreza, ele subestima. Ele subestima. Porque para ele jamais é capaz de sentar para ouvir alguém que ele, na sua avaliação, tenha como menos capaz que ele ou inferior a ele. Nós temos um pastor da igreja quadrangular, pastor Altair, acho que já até aposentado já, lá de Curitiba, juiz de direito. Não é mais, ele já é aposentado. E ele trabalhava no tribunal, e lá no tribunal tinha uma irmãzinha que servia café, que era da nossa igreja. E ela, como servia café com ele era muito estressado. Ele conta no testemunho dele que era estressado demais, não gostava de ouvir ninguém. Era uma arrogância só. E quando ele chegava lá reclamando que ela ia servir o café para ele, ela dizia: doutor Altair, o senhor está precisando de Jesus. Ele botava ela para fora. Saia daqui e tal. Mas ela era daquelas irmãs que fica cutucando devagar, sabe? Aquelas irmãs que ficam... Quando ele vinha, que ela reclamava, só quem pode resolver esse seu problema é Jesus, senhor Altair. Rapaz, diz que ele ficava estressadão. Ele mesmo conta isso aí. Quando foi um dia, ele passou um problema de família muito sério. Uma coisa que parecia que não tinha solução, não tinha saída, e ele mesmo admitia que era um caso totalmente perdido. Ela chegou lá, ele estava desesperado, chorando, e ela falou para ele: só quem pode resolver o seu problema é Jesus, senhor Altair. Ele pegou isso: mas como que Jesus... Vamos lá na igreja. Ele foi na igreja. Jesus resolveu o problema, ele se converteu e depois se tornou pastor. Ele conta que para ele era muito difícil poder receber um tipo de orientação, uma palavra dada pela serviçal que servia café no lugar. Do mesmo jeito como aconteceu com Naamã, que a menina chegou e disse: olha, quem pode curar o seu Naamã é um profeta que tem lá em Samaria. Que o Naamã foi atrás do camarada para ser curado, que Deus colocou ele num processo de quebrar o orgulho dele, para poder dar a bênção para ele. Enquanto ele não se quebrou do orgulho dele, a bênção não chegou. E muitas vezes Deus tem tentado trabalhar e quebrar isso da vida da gente, porque o orgulhoso, ele não reconhece muita coisa, mas não adianta. Você aprende até com as formigas, diz a palavra de Deus. Se você tiver essa sensibilidade para poder aprender, você não é detentor de todo o conhecimento. Ninguém é tão burro que não possa ensinar, e alguém não é tão inteligente que não possa aprender com alguém. Você não é detentor de todo o conhecimento. Mas tem pessoas que acham isso, que não param para ouvir os outros. E a Bíblia diz para você aprender, até com coisas simples da natureza. Está lá, acho que é Provérbios 6,6, se não me falha a memória. Olha aí o que é que diz a Bíblia. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Aprende com a formiga, Deus fala do camarada. Elas não param, carregam até uma carga 3 vezes maior do que elas, e elas são lá direto e tal, e você para, vê se você se motiva olhando para elas, falava o sábio Salomão. Mas às vezes a gente tem essas coisinhas, essa irresistência, que se revelam somente um orgulho, alguma coisa que possa de repente nos dar a falsa imaginação de que nós não temos dependência, quando você tem dependência de todo tipo. Por mais forte que você seja, por mais poderoso que você se sinta, você tem dependência emocional. Hoje de manhã eu contava o caso, por exemplo, da Josefina. Todo mundo diz que a poderosa mesmo no Império Francês, na época, lá do século XVIII, era ela. E quem era essa Josefina? Era a mulher do Napoleão. A mulher que ditou a moda no século XVIII. Todo mundo usava a roupa que ela usava. E quem foi ela? Ela era uma mulher que morava na roça.
Ela morava na Martinica. Quando ela veio para Paris, que ela chegou em Paris, o pessoal desconsiderava ela, porque ela tinha o sotaque de alguém que era lá da Martinica. E ela foi tentar trabalhar de costureira. Aí depois ela conheceu um camarada que era filho de um homem que era sangue azul, que era da corte francesa. Mas aí quando chegou, ela largou dele, voltou para Martinica. Chegou em Martinica, estava tendo uma revolta. Ela voltou para Paris, juntamente com o filho que ela tinha com esse camarada. Quando chegou lá em Paris, estourou a Revolução Francesa. Quando estourou a Revolução Francesa, degolaram, foi para a guilhotina o ex-marido dela. Mas como ela era esposa do Napoleão, ou esposa do sujeito que era fidalgo lá, acharam que ela também era resistente ao novo regime, pegaram ela, colocaram presa para poder matá-la também. E a história conta que ela ficou presa, enclausurada no lugar. Quando chegou no dia dela morrer, dela ir para a guilhotina, pegaram ela para levar. Ela esperneou, gritou tanto, disse que não queria morrer, gritou, que pegaram, deixaram ela para degolar no dia seguinte e levaram uma outra mulher no lugar dela. E degolaram a mulher que levaram no lugar dela, que também estava na fila para morrer na guilhotina. Aí depois que degolaram essa mulher, no dia seguinte, o Robespierre, que era o cabeça de todo o movimento revolucionário da Revolução Francesa, foi morto, guilhotinaram ele também, porque acharam que ele foi cruel demais, ele era por demais intolerante com respeito a essa forma de governo que ele impôs. Guilhotinaram ele e ela escapou. Quando ela escapou, ela foi tentar cuidar da vida dela, porque tudo aquilo que pertencia à estrutura de governo tinha ido embora, e ela foi tentar ser costureira. Nesse intervalo que ela foi tentar ser costureira, aconteceu um caso interessante, que teve um amigo que ela encontrou que começou a investir nela, e ela começou realmente a ter ajuda desse amigo, até para morar e para andar no meio da corte. Uma outra amiga ensinou ela a falar direitinho, ela começou a falar, e quando o Napoleão surgiu, que deu o golpe, que o militarismo tomou conta com a liderança de Napoleão, ele era pequenininho, ele foi apresentado para ela e ele se encantou com ela. Tudo por meio de um amigo que ela chegou junto. Quando ela chegou junto dele, eles começaram a ter um relacionamento, ele casou com ela. Assumiu o filho dela. Alguns dizem que ele assumiu o filho porque um dia o garoto chegou lá com ele, quando eles estavam recolhendo as armas de todo mundo, tinham que recolher as armas de todo mundo. O garoto foi lá e falou com o Napoleão e disse para o Napoleão para que ele deixasse ele ficar com a espada do pai dele, o que tinha sido guilhotinado. Diz que ele perguntou: quem é a tua mãe? Minha mãe é Maria Josefa. E a história conta que o Napoleão não gostava do nome Maria Josefa e resolveu colocar o nome dela e chamar ela de Josefina. E por conta disso, o que aconteceu? Ele se aproximou, casou com ela, mas quando ele casou, ele imediatamente foi para onde? Foi para a Itália. Chegou lá na Itália, ele teve uma grande vitória na Itália. E ela ficou aqui em Paris sozinha, se apaixonou pelo outro camarada, se envolveu com o sujeito, teve um relacionamento com o sujeito e traiu ele, mas ele não está sabendo, mandou buscar ela foi embora para a Itália. Quando chegou lá na Itália, ela viu toda a opulência de como ele era tratado e ela se envolveu novamente com ele. Não demorou muito, quando ele voltou para casa, ela colocou para fora uma serviçal, uma pessoa que trabalhava na casa dela, e a pessoa foi e contou para os irmãos dele, para as irmãs dela, que ela tinha traído ele num relacionamento com outro fidalgo, com outro militar que tinha lá. Ele se revoltou, queria matar ela, mas ele não conseguiu matá-la. Ele ficou maluco traindo ela também. Aí depois ele foi para o Egito. Quando ele foi para o Egito, ela traiu de novo. Que Josefina danada, né? Traiu ele de novo. Quando ele voltou do Egito, ele traiu com o mesmo sujeito, ela traiu. Quando ele voltou do Egito, a história, para você ler isso aí, tá? Eu estou contando para você, porque eu acho que dá tudo muito bem dentro da história aqui, que estou contando para você. Todo mundo vai se interessar pela história da Josefina agora, né?
Quando ele voltou do Egito, o filho dela veio junto também, que já era militar com ele ficou sabendo, aí eles passaram a viver de aparência, e ele aprontava o tempo todo até que ele casou. Quando ele casou, as coisas deu errado para ele, e ele tinha muita insegurança. A razão pela qual que ele não largava dela, era porque ele entendia que ela era para ele como um amuleto, como uma mulher que garantia as coisas para ele, que aproximou ele de todo mundo. E ela era tão influenciadora, que quando ele perdeu o poder, lá na casa que eles tinham, que tinha animal de tudo quanto é lugar, La Maison era o nome da casa. O pessoal que conquistou o Napoleão ia para lá para tomar chá com ela. O pessoal que conquistou o Napoleão. E eles iam lá para a casa dela, e todo mundo queria saber do estilo de vida que ela tinha, e ela acabou, nessas amizades todas, protegendo os bens da sua família, por conta, com a facilidade que ela tinha de se relacionar e de ser admirada por aquilo que ela é. Então, alguns dizem que Napoleão não seria o Napoleão se a Josefina não tivesse surgido na vida dele. Então, vocês percebem uma coisa, eu estou dizendo para vocês, para dizer que não cabe orgulho, nada é sozinho. Nada é sozinho. Nada você consegue sozinho. Deus sempre providencia coisas que estão do seu lado. E às vezes aquilo que é fundamental, que completa você, o dia que sai da sua vida, você não consegue mais. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele casou com outra, que ela saiu, ele perdeu a batalha do Waterloo, se lascou todinho e perdeu o poder que ele tinha. Por quê? Porque muitas vezes a tua vitória está associada com alguém que segura as tuas bagagens. Diga glória a Deus. E para essas coisas não dá orgulho, orgulho não cabe. E o orgulhoso é assim, ele nunca reconhece nada, ele nunca admite nada. E Deus diz, olha, baixa a bola, arreia a crista. E quando isso acontece, Deus começa a trabalhar na gente, amém? O orgulhoso, ele acha que pode gritar com todo mundo, o orgulhoso acha que pode respeitar todo mundo, o orgulhoso se torna grosso porque ele se acha acima do bem e do mal, não respeita ninguém, não se submete a ninguém, até as pessoas que ele gosta, às vezes, são as pessoas que ele mais maltrata por orgulho, por arrogância. Vocês estão entendendo? Enquanto esse espírito estiver em qualquer um de nós, bênção de Deus pela nossa vida, zero. Zero por quê? Porque para ele, para poder realmente confirmar as promessas dele, o orgulho tem que ser quebrado. E foi necessário que Nabucodonosor passasse por essa experiência de humilhação, para lá no fim ele falar, não, Deus é Deus, eu estava errado, eu estava enganado, Deus estava certíssimo. Ele foi e se arrumou, e Deus conseguiu reconhecer ainda o poder que ele tinha. Diga glória a Deus. Tem mais verso aí? Tem. Vamos ler agora, tudo de orgulho. Vamos lá? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você entender a palavra se opor? É resistir, ser contra. Deus não tem acordo. Ou tira o orgulho do coração, ou a sua vida vai ser de sofrimento. Nada dá certo. Respeite as pessoas. Respeite quem está do seu lado. Respeite quem foi colocado na sua vida. Dê valor. Quando não o orgulho, que é a humildade, você consegue valorizar a importância que as pessoas têm para você. Quando se é orgulhoso, você não consegue reconhecer nem valorizar nada, você se torna arrogante, grosseiro, agressivo e não consegue frear, mesmo reconhecendo a importância que a pessoa tem para você. E quando você tem esse tipo de visão, sua vida trava, sua vida atrapalha e as bênçãos não chegam. Tem mais versos? Então deixa eu ver se eu tenho mais alguns aqui, que eu gostei desse negócio. Deixa eu ver aqui, peraí. Mateus 23, 12. Já está declarado, é profético isso. Não humilhe ninguém,
Quem a si mesmo se exaltar, ficar achando que é o tal, porque será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Às vezes você tem que chegar com uma pessoa orgulhosa e dizer, não, tudo bem, você tem razão, sem problema nenhum, você se humilha. A Bíblia diz que Deus exalta você. Porque tem pessoas que estão erradas, que não admitem, que você tem que ir lá dizer que você reconhece o seu erro. Você já viu aquelas pessoas que são assim? Às vezes o orgulhoso é assim, ele briga com você, ele fica sem falar com você. Se você não falar com ele, ele não fala não, você que trate de ir lá falar, porque senão ele não fala. A pior coisa que você tem é ser casado com uma pessoa orgulhosa, porque ele vai passar perto de ti, vai estar dentro da tua casa, peitando contigo, e faz de conta que não te conhece, e se demorar 1 ano, ele não fala com você. Você tem que ir lá e se humilhar, desculpa aí, foi mal, senão a pessoa, ele não se quebra, ele acha que ele tem razão, muitas vezes não tendo, e isso é uma coisa grave diante de Deus. Deixa eu ver se eu vejo mais um versículo, só mais umzinho. Vamos ler junto? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Deus dá honra para o humilde, mas ele abate o orgulhoso. Só mais umzinho, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui se tem mais um. Eu acho que eu marquei mais um. Eu já falei Provérbios 8,13, né? Tem mais esse aqui. Último, tá? Vamos lá. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, não seja soberbo, diga. Isso dá errado, fale para a pessoa. Eu quero você bem, quero você abençoado. E quando você observa essas coisas, você não trava a bênção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.